A tireoide tem um papel importante na regulação de processos metabólicos de todo o corpo. Os distúrbios da tireoide ocorrem quando essa glândula, localizada na parte inferior do pescoço, para de funcionar corretamente. Conosco no estúdio para falar do assunto, o médico Jorge Kim. Tudo bem, doutor? É um prazer recebê-lo no estúdio. Quais são os distúrbios que podem afetar a função da tireoide? Então, a tireoide, ela tem, vamos dividir em 3 distúrbios principais. Primeiro, a perda da função dela, que seria o hipotireoidismo, que teria a falta do hormônio da tireoide. A segunda seria o hipertireoidismo, que é o oposto, que é um excesso do hormônio da tireoide. E por último, nódulos de tireoide, e dentre esses nódulos, há o risco de ter câncer de tireoide. E o que acontece em cada um desses tipos? Certo, no hipotireoidismo, como você tem a falta do hormônio da tireoide, a pessoa ela começa a ter um metabolismo mais baixo. Como isso se caracterizaria na pessoa? Ela fica cansada, pode ter sintomas parecidos com depressão, muita sonolência, principalmente ela pode ter inchaço, que acho que é o maior medo das mulheres, né? E ganho de peso, e isso pode alterar muito no colesterol, por exemplo. O hipertireoidismo já é o oposto, ele seria o oposto do hipotireoidismo, no caso a pessoa teria um excesso do hormônio, então o metabolismo fica muito acelerado. Então ela perde peso rápido. Pode perder peso rápido, tem insônia, muita agitação e taquicardia, aceleramento dos batimentos cardíacos. Tá? E aí quando ele se transforma num nódulo ou alguma coisa mais grave, assim? Exatamente. Como a tireoide está em constante metabolismo, ela pode, né, ter formações de nódulos, só que a grande maioria são benignos. Só que uma pequena parte ainda pode ser maligno. Então isso tem que ser estudado quando você tem o risco de ter um câncer de tireoide. Como que é feito o diagnóstico? Principalmente pelos sintomas, né? O hipo e o hipertireoidismo, tendo aqueles sintomas que eu descrevi agora há pouco, né, a pessoa pode desconfiar e ele deve procurar um médico e ele provavelmente vai pedir exames de sangue para descobrir em relação ao hipotireoidismo e hipertireoidismo. Em relação ao nódulo, se aparecer um caroço no pescoço, na região anterior do pescoço, isso deve ser examinado pelo médico com palpação minuciosa e provavelmente ele vai pedir um exame de ultrassom para caracterizar esse nódulo. E esse problema, doutor, ele acontece mais em homens ou em mulheres ou nos dois e em qual idade? Vamos dizer que as mulheres são as mais afetadas. Né? Hoje em dia ainda não sabe muito o link em relação ao porquê que as mulheres têm mais, mas é um fato, né, que está constatado que as mulheres têm mais esses distúrbios, tá, do que os homens. Porém, quando aparece nos homens, principalmente nódulos, a gente tem que ficar um pouquinho mais preocupado em investigar mais a fundo, porque é raro. E em que idade que isso pode acontecer? Geralmente assim, mulher adulta, né? E com a idade avançando, você tem mais risco dessas doenças. Existe alguma forma de prevenção? A qualidade de vida conta nesse caso ou não? Sim. A vida que a pessoa leva, se muito tem muito estresse? Com certeza. Principalmente em relação à alimentação. Né? A tireoide, ela tem como elemento principal o iodo para a formação do hormônio da tireoide. Antigamente, nas regiões montanhosas, onde não tinha iodo na alimentação, havia um distúrbio do aumento da tireoide, chamado bócio carencial. Hoje em dia, esse iodo ele é suprido porque há uma adição do iodo no sal. Então, atualmente, o grande problema, é o que o pessoal ainda está estudando, talvez o excesso de iodo na alimentação. Como a gente tem uma alimentação com muitos alimentos industrializados, com excesso de sal, isso pode estar gerando distúrbios na tireoide. E quais são os tratamentos, doutor? O tratamento, o hipotireoidismo, no caso, a falta do hormônio, você trata com reposição hormonal. É muito fácil, com comprimido, que é muito fácil de tomar e não tem muita erro na aderência ao tratamento. Já o hipertireoidismo, também você toma medicamentos, mas às vezes você, não tendo controle com a medicação, você tem que passar por outros tratamentos, por exemplo, iodo radioativo ou até cirurgia se você não conseguir controle. Tá? E para nódulos de tireoide, depende muito da investigação. Se você faz uma biópsia e tem uma suspeita de câncer ou câncer confirmado, sim, você precisa tirar a tireoide. Ele tem cura ou a pessoa que tem o problema ela vai carregar para o resto da vida, vai ter que tomar fazer a reposição hormonal para o resto da vida? Por hipotireoidismo, a causa mais comum, geralmente não há cura. Você tem que tomar o hormônio para o resto da vida.
O hipertireoidismo, sim, você tem probabilidade de cura pelo tratamento, mas aqueles tratamentos com iodo radioativo, a cirurgia, vão remover, vão destruir as células da tireoide. Então você vai passar por uma condição de hipotireoidismo. Aí você vai ter que começar a repor o hormônio da tireoide. Já para câncer de tireoide, o mais comum, que é chamado carcinoma papilífero, a grande maioria, quando bem tratado, né, você tem uma chance de cura muito grande. Doutor, muito obrigada pelas explicações aqui no Jornal da Imagina. Câmara.